Fala, fala, tribo do PEC! Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso projeto Energia Crônica. Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. Bem-vindo a mais um episódio do nosso projeto. Antes de mais nada, se você está aqui assistindo o replay deste episódio, faz o seguinte, curte esse vídeo, deixa aqui um like pra gente e deixa aqui um comentário abaixo, fala um oi pra gente saber que você está aqui presente. Hoje o episódio é de perguntas e respostas. Geralmente, uma vez por mês, a gente faz um episódio como esse, onde a gente dá simplesmente a liberdade das pessoas que fazem parte da nossa tribo de participar, mandando as dúvidas que eles têm. A gente recebeu algumas dúvidas, então a gente vai estar falando sobre tópicos aqui, falando sobre dores, falando sobre confiança, como não engordar quando você não faz exercício. Vamos estar falando sobre vários tópicos importantes. E claro, se você está aqui assistindo o replay e quer que a gente responda uma dúvida sua, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários, logo abaixo, e a gente vai estar fazendo mais episódios como esse para a gente conseguir responder a sua dúvida também, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar anotando. Combinado? Vamos estar respondendo para você. Vamos que vamos. Muitos tópicos importantíssimos para a gente falar hoje, né, Vá? Pois é, a nossa intenção aqui é esclarecer todas as dúvidas que vocês possam ter relacionadas à saúde, e principalmente criando consciência e elevando a consciência de vocês sobre esse tema tão importante que é a nossa saúde, né? Saúde não é preto no branco, saúde não é óbvio, né? Não é 1 mais 1 é 2, sempre, muito pelo contrário, a nossa saúde, a nossa biologia, a nossa origem é quântica, então a gente precisa considerar sempre um contexto todo integrado dos nossos 4 pilares e a gente vai explicando para vocês o que isso engloba, o que isso significa, para que vocês justamente comecem a identificar em si que, por exemplo, agora, né, a nossa primeira pergunta que é sobre peso. Peso não é o número que você vê na balança. Né? Tem vários fatores que interferem nesse processo, nesse assunto, e a gente vai estar falando aqui de alguns deles para vocês elevarem sua consciência sobre isso. Vamos que vamos. Vamos lá então, pessoal. Quem tiver dúvidas, perguntas, deixe no comentário, como eu mencionei anteriormente. Vamos responder as perguntas aqui na ordem que a gente tem. Primeira delas, eu acho que isso aqui é relevante para muitas pessoas hoje em dia. A Wanda Celestino falou: Bruno, Vanessa, como é que eu faço para não ganhar peso, engordar, quando eu não posso fazer exercício? Ela deu mais contexto aqui, mas basicamente ela está numa situação onde ela não pode fazer exercício por questões do trabalho, por questões, enfim, de vários fatores, ela não pode fazer exercícios e ela estava falando para a gente que ela estava engordando. Bom, Wanda, querida, e todo mundo, pessoal, antes de mais nada, quem disse que exercício emagrece? Eu sei que muitas pessoas já disseram para você que exercício emagrece, mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Exercício não emagrece. Então, antes de mais nada, antes de a gente falar sobre isso, a primeira coisa, a coisa mais importante de você entender é a coisa mais importante de todas, que justamente é isso. Você não vai para fazer exercício como uma fonte de emagrecer, porque isso não ajuda, isso não resolve. A curto prazo, até que resolve. Mas a longo prazo, já existem muitos estudos mostrando que exercício, se você apenas focar na atividade física como uma maneira, como uma fonte para você emagrecer, você vai fracassar a longo prazo. Você não vai ter sucesso. Eu vou até compartilhar com você aqui já um estudo científico que mostra exatamente isso. O que o Bruno está querendo dizer aqui, eu vou falar com outras palavras, né? A questão de você não mudar absolutamente nada na sua vida e se plantar, se enfiar na academia, seja por 10 horas, isso não vai te fazer emagrecer. Não é apenas direcionando exercício e se matando na academia que você vai resolver a questão de peso e
Hoje em dia, academia com luz azul, fazendo exercício aeróbico, ao invés de perder peso, você vai estar ganhando mais peso ainda, porque esta é a maneira errada de se fazer exercício. Então, vamos por partes aqui. Pois é, olha só, tribo, esse foi um estudo rápido, eu botei rapidamente no Google e achei já esse estudo mostrando exatamente isso, que a longo prazo, exercício não resolve a questão metabólica, não resolve a questão do seu peso. Então, pare de focar em exercício como uma fonte para você emagrecer, tá? O mais importante de tudo... Volta aqui um pouquinho só, presta aqui, ó. Foi? Estamos compartilhando aqui. O mais importante de tudo, na verdade, são outros princípios, tá? Se você está ganhando peso, quando você não se exercita, isso é um sinal muito importante que o seu corpo está te dando. Porque o exercício, ele mascara muito bem essa questão do peso. Às vezes você consegue ir lá e perder um pouco de peso, manter o seu peso, mas com o passar dos anos, essa estratégia tende a não funcionar. Porque o exercício mascara e esconde realmente o que está acontecendo. Se você ganha peso quando você não se exercita, luz vermelha, atenção, atenção, atenção a sinal. Isso é um sinal de alerta para você. Em outras palavras, aqui o que o Bruno está falando. Se você depende do exercício para manter o peso, né? Se você está fazendo tudo que você pode, mas você ali na balança, se você faltar na academia, você não consegue manter o peso que você tem, presta atenção, porque isso é um sinal que o seu corpo sozinho, sem aquele exercício, está tendo algum problema com a gordura, com a energia, né? Então, justamente, Bruno, você tá compartilhando a tela? Queridos, esse é um slide, a gente fez a jornada agora, né? Por que dieta e exercício são inúteis, e esse slide é vital, é fundamental, por isso que eu vou colocar ele hoje aqui, se precisar eu repito ele quantas vezes for necessário. Por quê? Se você está acima do peso, isso significa que você está sem energia? Não, não. O peso não é um sinal único para ser analisado na falta de energia. Agora, se você já está com falta de energia, se você tem algum sintoma crônico, eu falo isso sempre, desde uma unha encravada, até uma enxaqueca que volta todo mês, até um mau humor, até falta de sono, até sua digestão, seja qual for o sintoma que você já vem tendo aí por vários anos, seja não conseguir manter o peso sem ir na academia, como a gente está falando, seja qual for o sinal que o seu corpo está dando de falta de energia, o que vai acontecer, meus queridos? Ele vai armazenar gordura. Por quê? Porque essa é a maneira que o corpo humano, que nós, seres humanos, aliás, seres vivos, fazemos para se defender da falta de energia. Bom, vamos lá. Eu acho que isso daqui é um estudo científico, né? O Bruno está compartilhando a tela aqui. Eu vou tentar resumir isso para quem ainda não entendeu. O que acontece? O corpo humano tem um mecanismo de defesa. O nosso corpo humano funciona como uma bateria, assim como o seu celular. O que acontece se o seu celular está ali acabando a bateria? Está na reserva, acabando. Você não vai conseguir fazer chamadas, você não vai conseguir abrir todos os aplicativos, você não vai funcionar. Seu corpo, mesma coisa. Se ele não tem energia, se ele não tem bateria suficiente, ele não vai funcionar. E aí, o que acaba acontecendo? O corpo funciona, a gordura é um combustível para o nosso corpo humano. Então, toda a gordura mínima que ele tem, em vez de metabolizar aquilo, ele faz ela render. Ele guarda aquela gordura o máximo possível. Por quê? Porque ele não tem energia para funcionar. Então, ele precisa guardar a gordura para um caso de emergência. Essa emergência, o teu corpo está num estado de emergência, ele vai guardar esta gordura. Então, querida, você que está aqui, né, engordando, alguma coisa está acontecendo no seu corpo que ele está perdendo energia independente de exercício e que você precisa direcionar, meu amor. Essa é a causa da sua gordura. Então,
retenção de peso, fígado gorduroso. Tem gente que é magro no corpo, na pele, só que tem fígado gorduroso, triglicérides elevadíssimos. Tudo isso é o corpo guardando energia, não deixando a energia sair dali. Por quê? Porque ele não tem. Essa é a razão primordial, e eu espero que vocês entendam isso, porque isso é chave para todo o resto. Todo mundo associa peso à dieta, a exercício, e peso não tem absolutamente nada a ver diretamente com esses dois fatores, mas tem a ver diretamente com a sua energia. É isso que vocês precisam entender. Pois é, só para dar alguns exemplos aqui em relação a essa questão do peso para você. Por exemplo, se você não fazer nada, não direcionar nada, e continuar com alta exposição à luz artificial, a luz não natural, ao que a gente chama da luz azul. Luz da academia, por exemplo. Você vai estar aumentando o seu nível de açúcar no sangue. E, por consequência, isso pode, para algumas pessoas, aumentar o peso na balança, por exemplo. Tá? Então, digamos que você está lá durante a pandemia, não vou mencionar o nome aqui, você sabe qual. Plandemia. Você sabe qual. E você está agora constantemente dentro de casa, com a luz, com as lâmpadas ligadas, na frente da televisão, na frente do computador, na frente do seu celular. E na parte da noite, depois do pôr do sol, você continua exposto a essas luzes artificiais. O seu nível de açúcar no sangue vai elevar, sem você fazer nada de diferente, só estando com mais exposição à luz azul. Você sabia disso? Quem aqui sabia disso? Quem aqui sabia disso? Que a luz azul causa diabetes, que a luz azul altera o açúcar no seu sangue. Alguém te contou isso? A grande maioria das pessoas focam na dieta, mas esquecem de fatores como a gente sempre fala aqui, água, luz e magnetismo, por exemplo. O próprio magnetismo, os campos eletromagnéticos artificiais, eles também elevam o seu nível de açúcar no sangue. Então você começa a ver aqui como o buraco vai muito mais embaixo e como não tem nada a ver com exercício, problemas hormonais, se seus hormônios estão desregulados, você vai ter problemas de peso. Agora, a questão dos hormônios, você não precisa direcionar especificamente os seus hormônios. Você direciona a base e, por consequência, os seus hormônios eles vão ser regulados. Qual que é a base, Bruno e Vanessa? 4 pilares, pessoal. 4 pilares. Você que faz parte da tribo, se você é novo aqui, confere o nosso guia. A gente tem um guia completo sobre os 4 pilares. Para vocês. Vou voltar aqui, só para eles verem. Se você já é aqui da nossa tribo, você provavelmente já escutou a falar desses 4 pilares. Essa é a base. É assim que você reverte os seus problemas de saúde. É assim que você reverte os seus problemas hormonais e, por consequência, de peso. Pois é, essa questão do peso, né? De você estar tendo que reter energia de alguma maneira porque você não tem, né? Questão hormonal, hormônio também é proteína e gordura. E se você, por acaso, não está nem digerindo a sua comida, né? Se você não digere, você não vai formar células saudáveis, você não vai funcionar o seu organismo. E justamente, por mais que você esteja fazendo exercício, por mais que você esteja tendo a dieta ideal, se você vive num momento estressado, se a sua percepção do estresse é muito elevada, se para você está tudo sempre em perigo, né? Muita gente vive isso nesse contexto atual dessa pandemia. Então, assim, se você está percebendo tudo como perigoso, o estresse, a percepção do estresse vai impedir a sua digestão de funcionar. Então, é isso que a gente precisa começar a falar daqui, de todos os fatores que estão influenciando a sua saúde, e não só de um pontinho que talvez você esteja tomando conta, mas e o resto? Né? Se você está, Vanessa, mas eu como saudável e continuo engordando, pera lá. Tem alguma coisa acontecendo aí. Ah, não, mas eu só estou engordando porque eu não estou indo na academia. Você já entendeu que o buraco é mais embaixo. O problema, a justificativa de você estar engordando não é a academia, é sua falta de energia. E como que você faz para direcionar a falta de energia? Volta ali nos 4 pilares, porque sua falta de energia pode ser emocional.
pode ser mental, pode ser ambiental, com toda essa luz azul, com todos esses campos que a gente vive hoje. Então, espero que tenha ficado claro aqui a nossa primeira questão, né, que é a questão de não emagrecer jamais estará diretamente ligada com não fazer exercício. Espero que esteja claro. Quem tiver dúvidas, deixe nos comentários, como eu falei, pessoal, deixa aqui nos comentários. Faz sentido, pessoal? Ficou mais claro essa questão de peso relacionado a exercício, como não tem nada a ver, como vai muito além disso tudo, tá bom? Como o peso, como a questão do exercício apenas mascara todos esses problemas. E tem mais uma coisa que eu não mencionei. Você fazer o exercício errado é extremamente prejudicial, pode te fazer engordar mais ainda. Se você está sem energia, vai lá na academia com a luz azul, artificial que a gente já falou, que altera o açúcar no sangue, e ainda se mata numa esteira, num step, num exercício aeróbico, você já está sem energia, porque você já está acima do peso e sem energia, você vai lá e se mata, você vai, com 100% de certeza absoluta, reter mais peso, porque seu corpo vai perder energia com exercício errado. Então, essa coisa de exercício ser sinônimo de peso ideal e de saúde, por favor, quem está aqui, não se enganem mais. Pois é, esse é um tópico bom aí para a gente fazer um outro episódio sobre essa questão de fazer exercícios aeróbicos, cardiovasculares, como as pessoas fazem muito, né? Elas vão lá e começam correndo, começam, enfim, a só fazer mais exercício, achando que isso é suficiente e achando que isso vai melhorar a saúde. E como a Vá mencionou aqui, acaba, na grande maioria dos casos, acaba prejudicando. Mas isso aí é um assunto para um outro episódio. Agora, vamos responder a nossa segunda pergunta que a gente recebeu do nosso querido Sandro. Nosso querido Sandro, lá em Paris, Sandro Brasil, está falando aqui sobre confiança. É um tópico totalmente diferente do que a gente falou anteriormente, mas basicamente, né, como que ganha, como é que faz para ter mais confiança em mim mesmo, para fazer o que eu tenho, o que tem que ser feito. Porque a real é o seguinte, pessoal, muitos de vocês já sabem o que fazer. Às vezes não, mas tem muita coisa que você já sabe o que você precisa fazer. Tenho certeza absoluta que você tem um conhecimento gigantesco dentro de você, que você adquiriu na sua vida, nas suas experiências, na sua educação, com o passar dos anos. Só que muitas vezes você simplesmente não faz. Você simplesmente não tem coragem, não bota para fora, procrastina, enfim, você não vivencia, você não experiencia todo esse conhecimento que você tem. Então, como é que a gente começa esse processo de confiança? Antes de mais nada, eu pergunto o seguinte: Sandro, você é bom no que você quer fazer? Eu não sei o contexto aqui exatamente dessa pergunta, mas digamos aqui que você queira fazer alguma coisa, você está querendo botar para fora, mas você está com medo, não está com confiança em você. Então, você é bom, você sabe que o que você tem para botar para fora, para dividir com as pessoas, vai fazer uma diferença na vida das pessoas. Você tem essa capacidade? Porque muitas vezes as pessoas faltam confiança porque, na verdade, elas não têm essa certeza absoluta no que elas têm para falar. Muitas vezes, isso aí é interessante, é um outro papo, mas as pessoas não são boas o suficiente. Então, vai trabalhar na sua skill, que a gente chama, na sua habilidade. Desenvolva. Porque, por exemplo, a gente aqui dentro do PEC, a gente tem 100%, 1000% de convicção no que a gente fala. Por quê? Porque a gente vive isso, porque a gente vem estudando isso por milhares de horas das nossas vidas. A gente tem certeza absoluta, a gente tem convicção. A gente aprende todo santo dia em relação ao que a gente fala para você. A gente não vai estar aqui simplesmente falando da boca para fora. Então, a gente pratica tudo isso, pessoal. Então, é importante que vocês tenham esse pré-requisito antes, eu diria. As pessoas, muitas vezes, elas não têm confiança porque elas não sabem realmente se elas são ali, se elas estão capacitadas. Então, capacite-se, se isso existe, capacite-se em relação ao que você quer ter confiança. Então, isso aí é um pré-requisito, digamos assim. Antes de mais nada, eu acho que esse bate-papo de confiança tem que começar por aí. Com certeza, essa capacitação é fundamental. E outra coisa, gente, entender que qualquer habilidade que a gente queira adquirir é um processo. É um processo que você vai ter que se dedicar àquilo. Não acontece assim do dia para a noite, né? Tem uma mentora minha que fala isso. Eu estou com uma habilidade hoje em dia que eu bato o olho na pessoa, é muito incrível, parece mágica. Mas eu já identifico assim
muitos padrões. E isso não é talento, não é mediunidade, não é nada extraterrestre, não. Isso é habilidade. Eu desenvolvi isso com 30 anos, trabalhando com pessoas diariamente, estudando diariamente para ser capaz de servir essas pessoas melhor. Ou seja, eu simplesmente desenvolvi essa habilidade e isso me dá confiança para ajudar quem aparecer na minha frente, como eu desconheço alguém hoje que seja capaz. Então, eu tenho essa confiança, né? Adquiri isso com essa habilidade. Mas o principal, gente, a gente que aqui correu uma maratona, começa com um passinho. Passinho por passinho. Então, a partir do momento que você se permite vivenciar o processo, não se cobrar, aprender as coisas aos poucos, isso vai te dando segurança por si. Você vai conseguindo fazer uma pequena tarefa, né? Grandes, como que é? Pequenas, não sei o quê. Atos ordinários se tornam grandes realizações. É isso. Você vai aos pouquinhos ali, consegue fazer uma coisa. Opa, consegui. Segundo passinho, mais um pouquinho. Consegue fazer outra coisa. Ah, consegui. Aquilo, a confiança vai se building up, vai se construindo ao longo da jornada. Agora, se você nem deu o primeiro passo, e você já vai lá, já vai querer correr a maratona de cara, sem estar preparado, sem estar habilitado, e aí você vai lá e falha, não consegue correr a maratona, ou leva, sei lá, 3 dias para fazer um negócio que você tinha que levar 30 minutos, e aí você se culpa, e aí você se sente fracassado, e aí você perde o ânimo e se desestimula. Então, é isso, foca no processo, passinho por passinho, paciência, entender que tudo leva um certo tempo para você adquirir aquela habilidade, para que você, ao longo do processo, crie essa confiança que você precisa e não querer já ter confiança do nada, né? Espero que tenha ficado claro, mas é isso também é uma causa da pessoa criar uma expectativa gigante numa coisa que ela não tem habilidade e ela faz, e ela se dá mal, e ela se frustra em cima daquilo. Sendo que, se ela tivesse ido passinho por passinho, né, ela ia conseguir chegar lá e ter confiança para executar, porque ela sabia que ela fez o passo a passo da maneira correta. É isso. Justamente esse é o processo do 1% melhor a cada dia que a gente tanto fala aqui dentro do projeto Energia Crônica. Passinho por passinho, você vai adquirindo essa confiança, você vai aprendendo o que fazer e você vai executando. Tá chovendo bastante aqui, pessoal. Tá meio que molhando aqui os negócios, mas vamos lá. Segundo passo, segundo ponto em relação a essa questão da confiança, que eu quero compartilhar aqui, é o seguinte: faça a coisa e a coisa vem. Do the thing and the thing will disappear. Or will come, né? A gente fala mais ou menos em inglês. O que isso quer dizer aqui na prática, pessoal, em relação a essa questão da confiança? Cada vez que você vai, como a Vá estava mencionando, vai implementando algo de novo, de pouquinho em pouquinho, você vai ganhando essa confiança. Então, é importante você agir, você começar a implementar esta coisa que você quer botar para fora. A sua ação tem que ser executada. E no começo, você vai errar, você vai se frustrar, você vai cair, é normal. Mas o importante é você continuar indo em frente e fazendo a coisa cada vez mais. Faça a coisa e a coisa vem. Deixa eu dar um exemplo meu aqui para ficar claro, vamos trazer essa conversa para o mundo real, para o mundo prático. No começo da minha carreira, quando comecei lá atrás a fazer vídeos, por volta de 2014, se eu não me engano, já fazem aí 6, 7 anos quase, bastante tempo. Essa coisa que para mim era ter confiança em botar para fora o que eu estava aprendendo, né? Eu estava aprendendo já desde 2011, mas por algum motivo eu ainda não conseguia me expressar. E isso é normal, nunca tinha feito vídeo na minha vida. Quem conhece a minha história sabe que falar em público era uma das coisas mais desafiadoras, assustadoras, desafiantes e que me dava mais medo do que a morte. Então, no começo, é claro que foi um super desafio fazer vídeo. Para mim, né, é legal se eu conseguisse encontrar algum vídeo, mas eu lembro que eu usava teleprompter, ainda mais quando começou em português, que eu morava nos Estados Unidos, então meu português estava totalmente enferrujado, e aí eu usava teleprompter e ficava totalmente robótico. Era uma coisa horrível de se ver, mas eu tive que passar por aquele processo, de pouquinho em pouquinho. E hoje, graças a Deus, né, não estou falando que eu sou aqui um profissional de palestrante,
mas eu consigo expressar, eu consigo botar para fora com confiança o que eu tenho para falar. Isso eu tenho certeza absoluta que a gente conhece o nosso assunto aqui, eu e a Vá, a gente sabe o que a gente está falando, e eu consigo me expressar, eu consigo botar para fora. Mas isso veio, os vídeos foram ficando cada vez melhores. Hoje a gente faz isso aqui, a gente está gravando isso aqui sem nenhum script, sem nada. A gente tem alguns pontos, a gente tem aqui as perguntas que a gente tem, e simplesmente é de dentro para fora, sai naturalmente, já se tornou parte de quem a gente é, essa questão de falar vídeo, fazer vídeos e falar e tudo mais. Então se tornou natural. Mas apenas se tornou natural fazendo a coisa, de pouquinho em pouquinho. Então, seja lá no que você quiser ter confiança, faça a coisa. No começo, você vai ter medo, você vai ter dor de barriga, você vai querer desistir, você vai querer procrastinar, mas faça a coisa. Faça a coisa e a coisa vai diminuindo. Você cada vez vai se tornando melhor. Você vai cada vez adquirindo mais confiança nesse processo. Não é que você já nasce com confiança. A confiança é algo que você cria, que você constrói, que você desenvolve. Você fala alguma coisa sobre isso? Não, é uma habilidade. Ter confiança é uma habilidade, é um skill que você vai desenvolvendo ao longo da sua jornada, né? Então, faz parte. Tudo que a gente nunca fez, a gente sempre vai ter essa falta de confiança. E é isso, ter um pouco de humildade com a gente mesmo, né? E se permitir errar. Se permitir, e você, é igual, sei lá, qualquer coisa, aprender a andar. Gente, é só qualquer um aqui que já viu uma criança aprendendo a andar, quantas centenas de milhares de vezes a criança cai até ela conseguir andar. Ela não desiste. Ela tem essa visão do que ela quer. E isso é maior do que qualquer coisa. Então, ela cai, ela vai chorar, mas ela vai levantar, ela vai. Isso que você precisa resgatar dentro de você antes de mais nada, né? O que você quer? Qual a sua visão? Aonde você quer chegar? E criar aquilo e ter aquela certeza. E aí você se permitir acontecer o que for nessa jornada para chegar até lá, se permitir cair e saber que você vai levantar. A gente fala aqui, né? Se você quer alcançar alguma coisa, o seu sonho tem que ser maior do que o seu medo. A vontade de atingir o que você quer tem que ser maior do que qualquer resistência que a mente possa estar criando. Então, essa coisa de ansiedade, né, de confiança, tem a ver de novo com os 4 pilares. Tem a ver de novo com tudo que está te acontecendo, porque se você está sem energia para o seu corpo funcionar, como é que você vai ter confiança? Para pensar com clareza, para desenvolver os seus projetos, a grande realidade é que acaba não tendo. Então, é uma questão integrada que a gente precisa trabalhar, e essa da mentalidade, né, de você criar o que você quer, criar a sua visão e seguir nesse caminho, no matter what, sem desculpas, sem nada que te atrapalhe, você ter essa certeza, né, do seu norte, isso é fundamental para que você chegue até lá. E para isso você vai ter que ir deixando o medo de lado. Por isso que eu falei, passinho por passinho, você vai quebrando essas barreiras do medo de uma maneira mais fácil. Tem gente que gosta de jogar tudo, né? Ah, tenho medo disso, então vou me jogar. Também resolve. Isso é individual, isso depende de cada um de vocês que está escutando a gente, mas o seu sonho tem que ser maior do que o seu medo. Essa frase é a principal de todas em relação a essa questão da confiança. Porque eu vou usar o meu exemplo novamente, da questão do meu sonho, da questão dos vídeos que eu estava mencionando anteriormente, e eu sabia que essa questão de ter medo, de não conseguir falar na frente das pessoas, de não falar na câmera e tudo isso, toda essa resistência, essa falta de confiança em torno disso, eu não poderia deixar aquilo me impedir de compartilhar o meu sonho. Porque graças a Deus, graças a vocês que fazem parte aqui da tribo, na verdade, todo mundo que se torna cliente dentro da mentoria, que faz, né, a roda girar, digamos assim, que investe o tempo dela, a energia dela, o dinheiro dela, e a gente hoje, graças a Deus, a gente consegue viver da nossa missão, do nosso sonho, que lá atrás era um sonho de conseguir fazer isso, de conseguir espalhar, de conseguir botar para frente essa nossa mensagem e compartilhar tudo que a gente vinha aprendendo na nossa vida, que a gente estava aplicando, e, meu Deus, os resultados, como é que isso pode ser possível, ter essa saúde? As pessoas merecem saber sobre isso.
As pessoas merecem ter acesso a esse conhecimento. Esse era um sonho nosso de conseguir espalhar com centenas de pessoas, com milhares de pessoas, com milhões de pessoas que a gente espera alcançar aqui dentro do projeto. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, mas não interessa o número aqui. Interessa que o nosso sonho era esse. E eu não poderia deixar o meu medo do vídeo me impedir disso, porque eu sabia que se eu não tivesse botando para fora aquilo que eu estava aprendendo, eu estaria, primeiramente, me prejudicando, porque eu não estaria vivendo a minha missão. E segundo, que eu não estaria ajudando as outras pessoas ao meu redor. E eu acho que a nossa missão aqui dentro desse planeta Terra, justamente é essa, é ajudar o próximo, de alguma maneira. Cada um de vocês vieram nesse mundo com uma habilidade única. A nossa aqui é em relação à saúde, é em relação a inspirar vocês, é dar esse conhecimento e ser a ferramenta. A gente não transforma nada aqui, pessoal. Quem transforma é sempre a pessoa, a gente sempre fala isso. Mas a gente tem esses resultados que você vê aqui, os depoimentos dentro do nosso projeto, é sempre a pessoa que conseguiu. A gente é apenas uma ferramenta para que essa pessoa chegue lá. Mas essa é a nossa habilidade, então a gente teve que botar isso para fora, porque o nosso sonho é maior do que esse medo. Então o seu sonho, seja lá do que for, seja lá simplesmente de ter saúde, seja seu sonho, ter saúde tem que ser maior do que o seu medo, do que vão falar de você, do que o seu marido vai pensar de você, do que a sua família vai ficar te julgando, do que os seus amigos vão te falar quando você rejeitar a cerveja que de repente você não está afim de tomar. Esse seu sonho, essa sua visão tem que ser maior do que o seu medo. Eu quero até compartilhar aqui, vá ver se consegue achar lá, um livro, pessoal, para quem gosta de ler. Esse livro ajudou bastante a gente. Esse livro eu sempre recomendo. Ele, na verdade, a gente fez até um curso depois, agora, ano passado, com o mesmo autor, Robert Scheinfeld. Então, ele tem um curso também na internet, tem o livro é, né, 10, 15 dólares, sei lá quanto que custa. Então, começa com um livro bem pequenininho, rapidinho, em um dia você vai ver, você vai conseguir ler. Então, leia uma vez, depois leia de novo, leia 3 vezes, 5 vezes. Porque esse livro realmente é fantástico nessa questão, você vai conseguir entender muito mais essa questão de confiança, não só de confiança, mas realmente de felicidade. Infelizmente, ele está apenas em inglês, eu não creio que tenha em português. Se chama The Ultimate Key to Happiness, né? A chave final para a felicidade, digamos assim. Então, esse livro, realmente, para quem conseguir fazer o curso, a gente sempre recomenda demais. É um dos melhores cursos que a gente já fez pela internet com o Robert. E a gente leva isso bastante dentro da nossa mentoria e futuramente num processo mais avançado. O curso é bem avançado, enfim, mas esse aqui é uma recomendação que a gente tem aqui nessa questão de confiança, de felicidade e tudo mais. Uau, compartilhamos bastante aqui em relação a isso, meus queridos. Faz sentido? Quem curtiu, quem gostou sobre essa resposta aqui em relação ao Sandro, espero que isso possa ter ajudado todos vocês, porque vai alguma consideração final em relação a isso, ou podemos ir para a nossa próxima pergunta? E quem tiver pergunta, pessoal, deixa aqui nos comentários, como eu falei, depois a gente vai estar respondendo isso no futuro, em próximos episódios a gente consegue fazer como a gente está fazendo aqui com o Sandro e como a gente vai fazer agora aqui com a Marli Moreira. Só para resumir, confiança é uma habilidade e você tem que agir para sair da inércia, para chegar lá, né? Tenha essa consciência, que é uma habilidade que você vai desenvolver a um processo, vai desenvolver passo a passo, mas você precisa sair da inércia, precisa fazer qualquer coisa. Não pense em correr a maratona de vez, dá o primeiro passinho. Marli Moreira, meu trabalho está destruindo a minha saúde, a culpa é do trabalho, mas tenho contas a pagar. O que eu faço? Vamos lá, bastante coisinha. Com certeza absoluta, essa parte da percepção do trabalho, né, é importantíssima e interfere na vida de todo mundo que vive essa vida moderna. Todo mundo precisa trabalhar, muito raro a pessoa nascer um herdeiro que não precisa fazer nada, né? Hoje em dia, aí tem pessoas que nascem, mesmo assim, precisam administrar a fortuna. Então, sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa fazer e nem sempre essa coisa vai estar em alinhamento com a nossa saúde. Isso é fato, isso acontece para muita gente. Porém, não é esse fator isolado que vai ser responsável por destruir absolutamente nada. Então, vamos começar. Pois é, essa pergunta é minha favorita, digamos assim, porque eu acho que é uma pergunta relevante para todo mundo. A gente trabalha com clientes dentro da mentoria, a gente vê bastante isso. Muitas vezes o trabalho, sim, está destruindo a saúde dessa pessoa. E ela não e vai continuar destruindo se ela deixar que isso continue a ser a realidade dela.
E a gente poderia gravar uma masterclass completa sobre isso, Marli e todo mundo aqui, pessoal. Vamos tentar resumir ao máximo aqui para isso ser algo válido. Vamos lá. O primeiro ponto que eu acho que me vem à mente é o seguinte. Marli Moreira, tribo do PEC. Se você não cuidar de você, quem vai cuidar de você? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para você. É o princípio da máscara do oxigênio, que pode falar aqui daqui a pouco a historinha da máscara de oxigênio, mas esse é o ponto principal. Se você não for bom, o nosso mentor fala muito isso. If you're not good for yourself, who are you good for? Traduzindo em português é mais ou menos isso. Se você não tiver com a saúde boa o suficiente para cuidar de você, como que você vai querer cuidar das outras pessoas ao seu redor? Como que você vai querer cuidar do seu trabalho? Como que você vai trabalhar? Porque existe aí uma inversão de valores hoje em dia. Hoje em dia, trabalho está vindo, em primeiro lugar, à custa, muitas vezes, da saúde. As pessoas não estão nem aí. Elas podem estar morrendo, doentes, mas o trabalho delas, elas não mudam. Elas continuam lá. Elas sabem que está destruindo, como a Marli sabe, mas ela vai continuar lá e com as contas para pagar, a gente entende isso, né? E vai fazer mais sentido quando a gente falar sobre os outros pontos aqui, Marli, então fica com a gente, mas esse é o primeiro ponto. Será que seu trabalho vem antes da sua saúde? Porque se você desenvolver um problema crônico, se você desenvolver um câncer, algo muito sério, a gente tem clientes nesse exato momento que estão nessa situação, estão com câncer. Pergunta para essas pessoas se elas vão conseguir trabalhar. Perguntas se você tiver uma fadiga adrenal severa, se você vai conseguir trabalhar. Não vai. Então, antes de mais nada, eu entendo que você tem conta para pagar, eu entendo que você tem a sua família, a gente entende, a gente já esteve lá, pessoal, a gente já esteve lá também, como eu vou compartilhar já aqui logo em breve. Mas o foco é outro. A prioridade é outra. A prioridade tem que ser sempre a sua saúde antes de mais nada. Ponto final. Você partindo desse princípio, aí sim você começa a bolar planos, a ter outras estratégias para sair dessa condição e não deixar que o seu trabalho destrua a sua saúde. Você consegue bolar outros planos, mas a máscara de oxigênio tem que ser posta primeiro em você. Pois é, enquanto né, essa percepção, tá, eu tenho que pagar contas, mais uma razão para você focar na sua saúde. Como é que você vai fazer isso estando doente? Eu vejo outro, a gente conversa. Desculpa, só fala, a gente teve um episódio, pessoal, que foi muito, muito engraçado, porque essa pessoa estava com vários problemas de saúde, e aí ela falou que não tinha dinheiro. Não estava com condição, não tinha condição financeira. E aí, sabe o que aconteceu? Ela teve problema no dente, que ela teve que fazer 2 operações no dente. Sabe quanto custou? 5.200 euros para fazer 2 cirurgias no dente. E a saúde dela vai continuar a mesma, vai continuar lá precária, só que algo emergencial, porque a gente sabe que a conexão entre a sua saúde bucal é totalmente conectada com a sua saúde geral. Então ela vai continuar tendo problemas no dente, porque ela não está direcionando a raiz do problema, e foi lá e gastou 5.200 euros em 2 cirurgias, que não vai resolver absolutamente nada. É claro, foi algo emergencial, mas é aí que entra essa questão de refletir. Né? Desculpa eu interromper aqui, mas eu acho que isso é importante. Sim, é a maneira que a gente vê as coisas, porque eu tenho certeza que, né, isso é do ser humano. Quando você prioriza alguma coisa na sua vida, quando você quer muito, você vai atrás. Você vai atrás. Tem histórias de vida que eu conheço, que a pessoa, o sonho dela era casar com um médico, pois ela não virou enfermeira? Não foi trabalhar no hospital todo dia? E conseguiu ir lá e casar com médicos. Então, assim, o sonho, né? Qual é o seu sonho? Se você percebe que a prioridade da sua vida é ter saúde para você aí conseguir realizar seus sonhos, essa percepção vai acabar mudando tudo. Porque mesmo com um trabalho estressante, você vai fazer o quê? Você já sabe que você está perdendo energia ali. O que você vai fazer? Tem mais 4 pilares aqui para você direcionar. Você vai tomar conta da sua casa, quando você chega na sua casa, você vai tomar conta da maneira, né, de todos os outros pontos que você pode ganhar energia. Então, é um gerenciamento, pessoal.
Nossa saúde é um gerenciamento. Existem duas opções aqui, para qualquer um de vocês. Tudo surge daí. Você está indo para o caminho da morte ou você criar saúde, tem só duas opções. Simples, muito simples. Ou você vai estar perdendo energia, ou você vai estar ganhando energia com tudo o que você faz. Então, se no trabalho você está perdendo energia, você precisa começar a ganhar energia de outra maneira. A primeira delas é, primeiro, para você ganhar energia, que é automático, é você pensar em você, como o Bruno falou. E pensar em você vem a analogia da máscara de oxigênio, que eu falo sempre, quem escuta a gente já ouviu isso 10 vezes, mas quem não escuta, essa é uma coisa para você levar para a vida. Se você está lá no avião com o seu bebê de 3 meses de idade e acontece um piripaque e tem que pôr a máscara de oxigênio, o que você faz? Não, Vanessa, minha vida, levei 10 anos para conseguir ter um filho. Estou eu e a Moana. Não podia ter filho, consigo ter uma filha, estou lá 3 meses, tem um piripaque no avião. O que eu tenho que fazer? Se eu pegar a máscara de oxigênio e for colocar na Moana, eu mato a minha filha. E me mato junto, morro junto. Por quê, pessoal? Por que isso acontece? Porque você tem uma oportunidade, você tem alguns segundos de lucidez. Você não morre na hora. Demora ali alguns minutinhos para morrer com falta de oxigênio, mas a lucidez você perde em segundos. Então, você tem alguns segundos de lucidez para pegar aquela máscara, colocar em você, recuperar o seu ar, e aí você salva quem está do seu lado, seja seu filho, seja o avião inteiro. Você só vai conseguir salvar depois de você salvar a si, salvar você. Então, essa é a analogia da máscara de oxigênio. Muita gente aqui, não, Vanessa, mas meu trabalho, eu preciso pagar a conta. Não, mas eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar. Mais uma razão para você colocar a máscara de oxigênio antes de ontem em você. É urgente, porque se te acontece alguma coisa, e aí? E aí, as contas vão ficar para os seus filhos pequenos? Ou as contas vão ficar para quem? Então, essa noção básica da prioridade na sua vida, começa tudo aí. Porque se você é prioridade, você vai fazer o quê? Planos. Você sabe que aquele trabalho é um lixo, mas você precisa dele para as contas. Então, você vai planejar. Olha, amém, meu Deus. Agradeça por aquele trabalho horrível que você tem. Para de culpar o trabalho por estar se matando e agradeça, porque graças a esse trabalho, você recebe um dinheiro que você consegue pagar as contas, o trabalho você não gosta, mas aquilo naquele momento está sendo maravilhoso, agradeça, 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 gratidão vai mudar a sua vida. Né? Então, agradeça e se planeje. O que eu sei fazer? Qual que é a minha habilidade, como a gente estava falando aqui? O que eu sei fazer que eu posso começar a fazer agora, rumo a sair desse meu trabalho? Posso mandar currículo, posso fazer alguma atividade que eu gosto. Então, você começa a planejar alguma coisa com você sendo o centro desse planejamento, e não com a preocupação no seu trabalho sendo o centro. Eu falo sempre isso, guardem essa frase. Vocês precisam focar no que vocês querem e não no que vocês não têm. Enquanto vocês estiverem focando no que vocês não têm, vocês vão atrair mais daquilo que vocês estão focando, mais daquilo que vocês não têm. Agora, se vocês focarem no que vocês querem, se vocês saírem da visão do problema e focarem na solução, que sempre vai começar com vocês, aí as coisas começam a mudar, aí as ideias surgem para ir nesse caminho. Faz sentido esse papo que a gente está falando aqui? Pois é, então o que a gente faz? Primeiro você prioriza, você entende que você é o foco principal da atenção, que sem você estando bem de saúde, você não vai conseguir fazer mais dinheiro, você não vai conseguir ajudar o próximo, você vai acabar, no final das contas, gastando mais dinheiro com a sua doença, como eu dei o exemplo aqui da pessoa que fez, né, o que estava fazendo, e você vai continuar onde você está. Então, o primeiro ponto é esse, entender que você é a prioridade. O segundo é justamente isso, ter um plano, uma estratégia para sair dali. Tá tudo certo. Você agradece aonde você está, você honra esse fato, mas você não é obrigado a ficar ali também. Então, você pode, sim, fazer uma estratégia de mudança de trabalho, se você não gosta daquele trabalho, ou se aquele trabalho está literalmente te matando, porque é um trabalho, de repente, a gente tem uma cliente nesse exato momento que ela trabalha dentro de um caminhão. Então, ela muitas vezes ela está dirigindo na parte da noite, de madrugada. E ela sabe, a gente conversou com ela bastante, ela sabe que é impossível de ter saúde do jeito que ela quer, trabalhando naquele trabalho. Então, qual que é o plano de ação? Bom, vamos lá, vamos bolar
Vamos fazer alguma coisa para você sair desse trabalho, achar uma outra coisa. E não precisa ser tudo da noite para o dia. Pode ser, talvez sim, talvez não. Cada um de você, vou dar o meu exemplo. Eu trabalhei por muitos anos em algo que eu não gostava. Simplesmente fazia porque eu tinha que pagar minhas contas. Porque eu tinha que, enfim, sobreviver e pagar tudo que eu tinha que fazer por anos e anos fazendo aquilo. Mas eu tinha uma coisa, eu tinha certeza. Nos meus momentos de folga, eu estava fazendo esse plano. Eu estava fazendo essa estratégia. Que é tudo relacionado ao que a gente está vivenciando hoje. Tudo que eu e a Vá a gente está vivendo hoje não aconteceu da noite para o dia, meus queridos. Muito pelo contrário, levaram anos e anos de estudos, de implementação, de trabalhar em coisas que eu não gostava. Por quê? Porque eu tinha esse sonho maior. Eu sabia que se eu continuasse fazendo aquilo, aprendendo, errando, implementando, mais cedo ou mais tarde a gente conseguiria descobrir uma maneira de fazer isso acontecer. E foi isso que foi aos pouquinhos acontecendo. A Vá veio, a gente ajudou, a gente juntou. Mas muitos anos, quando eu morava em Nova York, eu trabalhava em outras coisas que não tinha nada a ver com isso que eu estou fazendo agora. Mas eu honrei o fato daquilo, eu fazia o meu melhor possível, eu guardava o meu dinheiro para bolar esse plano de saída, esse plano de fuga, que aconteceu mais cedo ou mais tarde. E hoje, graças a Deus, a gente consegue viver a nossa missão. A gente está fazendo isso, a gente sobrevive disso, a gente só faz isso 24 horas por dia. Nossa vida hoje é voltada 24 horas por dia para quê? Para nossa filha e para vocês. Ponto final. Para a tribo, para aprender coisas novas, para masterizar outras coisas e para espalhar isso com vocês. É isso que a gente vive. Só que a gente começa pondo a máscara em si mesmo. Eu começo meu dia cuidando de mim, o Bruno começa o dia dele cuidando dele, para que aí a gente possa cuidar da nossa filha, para que aí a gente possa trazer a nossa mensagem para vocês, né? Nada acontece do dia para a noite, pessoal. Essa coisa de pílula mágica que o marketing trouxe hoje para a gente, essa coisa do emprego perfeito, ficar esperando o chefe perfeito para daí cuidar da saúde, ficar esperando o momento perfeito para daí não sei o quê. Isso não existe. Existe a gente aceitar as ferramentas que a gente tem agora. O Bruno usa um outro termo na mentoria, aceitar as cartas. Isso é como se fossem cartas de baralho. Você tem as suas cartas para jogar. É isso. É isso. E você tem que estar satisfeito com aquilo, porque é o que você tem. O que você tem que fazer? Tem que fazer o melhor possível. Então, é isso que a gente está falando aqui. Não interessa onde você está. A gente entende, você também tem que entender. Tem que entender o porquê que você está lá, agradecer pelos benefícios que isso traz na sua vida e planejar o seu sair fora dali o mais rápido possível. Isso aí você vai organizando passinho por passinho, mas nunca deixe de planejar a solução, o que você quer. Porque vocês podem ter, pessoal, o melhor dos dois mundos, digamos assim. Você não precisa ter a sua saúde ou o seu trabalho. Você pode ter um trabalho que você goste, que você está satisfeito, que você ganhe bastante dinheiro, se esse é um dos seus objetivos, ou que você simplesmente tenha prazer em estar lá. Você pode ter a sua saúde em dia, você pode ter o melhor dos dois mundos. Não ache que você é um ou outro. Ou eu tenho a minha saúde, ou eu tenho o meu trabalho. Ou eu tenho o meu relacionamento, ou a minha saúde. Não. É capaz, é possível, sim, hoje em dia, você ter o melhor dos dois mundos. Agora, claro, como a gente vem falando aqui, tem um processo para chegar lá, tem todo, né, não é do dia para a noite, e tem vários passinhos aí nesse caminho. Bom, vamos lá. Então, espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu essa resposta aqui para Marli, deixa aqui um like, deixa um comentário aqui para a gente. Uma dica para Marli, querida, começa a mudar a maneira como você percebe esse trabalho. Se o teu trabalho paga suas contas, agradeça por ele. Isso já vai te ajudar a estar mais sintonizada com coisas boas, tá? E, lógico, já trabalha no plano de ação para sair fora. Próxima pergunta que a gente tem aqui, do nosso querido Daniel Savi, não sei, mas Daniel está falando muitas dores nas articulações e nos ossos. O que fazer? Essa é uma questão, é uma pergunta muito frequente, fizemos outros episódios sobre isso. É muito, muito comum hoje em dia. Quem aqui sofre com algum tipo de dor? Não só necessariamente nas articulações ou nos ossos, mas dor em geral, dor de cabeça, enxaqueca, dor no joelho, dor no pé, dor em geral. Quem aqui sente alguma dor? Porque muitas vezes também, né, é engraçado, as pessoas hoje em dia, eu lembro fazendo uma consulta com uma cliente, muitos meses atrás, e ela falou, Bruno, é engraçado que eu me acostumei
com a dor, porque a dor já se tornou parte da minha vida por tantos anos, que eu achava que aquela dor era comum, que era normal. Que era normal, aquilo lá não era nem mais uma dor para mim, já era parte de quem ela era. E aí, no processo todo de reversão dessas dores, ela notou, ela aprendeu que, putz, aquilo lá não era normal, era comum. Foi comum por muitos anos, mas não era nem um pouco normal. E como a gente esquece, né, do que realmente significa saúde de alto nível, ter uma saúde em dia. Muitas vezes a gente simplesmente esquece isso por questões que faz tanto tempo que a gente não experienciou isso, ou às vezes nunca experienciou e acaba esquecendo. Então, o que é essa questão de dores, pessoal? Dores, quando a gente escuta dor, a gente é sinônimo, já imediatamente. Sinônimo para uma palavrinha-chave. Anote essa aí. Inflamação. Inflamação. Tem dor, tem inflamação. Tem dor, tem inflamação. Ok, Bruno? Tá, entendi. Tem inflamação. Mas e aí? E aí? O que interessa eu saber que eu tenho inflamação? Bom, quando você está com o organismo inflamado, o seu organismo ele vai fazer alguma coisa para tentar combater aquilo ali. Às vezes ganha peso, às vezes perde peso, às vezes você desenvolve uma doença autoimune, às vezes você desenvolve uma dor. Então a dor é um sintoma. Essa inflamação que a gente está falando aqui é simplesmente um sintoma. A gente faz o quê? A gente não trata sintoma, pessoal. E é um paradigma. Isso aqui é um paradigma importante que vocês entendam. Qualquer sintoma, seja lá dor de articulação nos ossos, qualquer outro tipo de sintoma que você está enfrentando, não trate o sintoma. Não vá para o médico falando, me dá um remedinho para minha dor. Você pode fazer isso a curto prazo? Pode, claro. Deve. Talvez sim, talvez não. Depende. Mas a longo prazo, pessoal, aqui a gente está falando sempre de resultados a longo prazo para a vida. Isso não vai resolver. Não vai resolver você ir lá e tomar um sintoma para remediar a sua dor, para diminuir a sua dor. Por quê? Porque você não vai estar resolvendo a raiz do problema. Não trate sintomas, pessoal. Vá na causa. Qual que é a causa dessas dores? Qual que é a causa da inflamação? E quando a gente para pensar, o que é inflamação? É excesso de prótons. Volta para a questão energética. Excesso de prótons, causado aqui nos 4 pilares, que a gente tanto fala. Então, vamos tratar desse excesso de prótons. Aonde que estão os excessos de prótons? Aonde que está sendo causada a inflamação? É na luz azul? É na falta de comunicação sua com a natureza? É na alimentação? É emocional? É no estresse? É no trabalho? Tem alguma toxina? Tem algum metal pesado? Tem mofo? Não tem mofo? Tudo isso pode estar causando inflamação. Tudo isso pode estar aumentando os prótons no seu organismo. E tudo isso vai te levar a sentir dor. Tá vendo como a mudança de pensamento aqui é necessária? Como a gente precisa direcionar a causa? Muitas vezes a sua dor pode ser simplesmente uma questão ambiental, uma questão do seu ambiente. Nada a ver com tomar um remedinho para dor. Você trabalhando a base, você trabalhando os 4 pilares, a consequência vai ser a eliminação de inflamação. E, por consequência, você tendo menos inflamação no seu organismo, por consequência, as dores tendem a desaparecer. É isso mesmo. Podem, sim, desaparecer. Os sintomas desaparecem. Porque, pessoal, o ser humano veio aqui, o ser humano foi feito para viver uma vida sem sintomas, sem dor. Ter dor é comum hoje em dia, mas não é normal, não faz parte de você. Se você acha que isso faz parte de você, você está enganado. Eu estou aqui para te dizer que isso não precisa ser assim. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, vai ser assim. Se você continuar só tratando o sintoma sem tratar a causa, vai continuar sendo assim. Vai melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas no final das contas, você sempre vai continuar com essa inflamação. Então, a gente precisa mudar o paradigma, porque 95% desses problemas de dor, de qualquer outro problemas digestivos, falta de sono, problema de qualidade de sono, qualquer coisa assim, não tem a ver, não é um problema genético, é um problema epigenético. É um problema que vai além da questão dos seus genes. Você não tem um genes ali que está causando um problema de dor.
É bastante complicado essa questão de dor, né? É um lugar bem lucrativo para a indústria. E se o Daniel aqui for no médico e falar, doutor, eu estou com dor no meu osso e na minha articulação. Ou ele vai, hoje em dia tem umas coisas que injetam nas articulações ali, um analgésico bem no local, ou ele vai dar algum analgésico para sua dor, ou se ele vê que você já está com inflamação, vai dar um anti-inflamatório junto. Ou seja, pessoal, né, se você permanecer usando métodos convencionais de administrar a sua doença, como o Bruno falou, vai permanecer. Né? Se você não elevar a sua consciência e entender que o teu problema não é no osso, não é na articulação, é no corpo inteiro. Não existe a possibilidade de você tirar uma inflamação do seu sangue. Não existe a possibilidade de você tirar essa informação que você está inflamado do seu corpo inteiro. O seu corpo inteiro sabe que você está inflamado. Né? Mesmo que você esteja materializando isso só no osso, só na articulação, você está 100% inflamado. É essa consciência e não tem como a gente resolver inflamação indo num médico específico de, sei lá de osso. Mesmo porque, de novo, pessoal, se você está inflamado, você está sem energia para o seu corpo resolver isso sozinho. Eu falo sempre aqui, o nosso veículo, seu corpo, vem de fábrica, assim como o seu carro vem de fábrica com 4 rodas, se é um carro vai ter 4 rodas pelo menos, né? Tem agora uns carros com 3, mas enfim, 3 ou 4 rodas, que seja, vem da fábrica com a roda. Você sabia que você vem de fábrica? Papai do céu já te fez com uma capacidade inata, vem de fábrica, de autocura. O seu organismo é capaz de se autocurar, ponto final. De todo mundo é. E se você está com dor? Se você está com dor no osso, na articulação, se está inflamado, para lá. Vamos elevar o nosso nível de consciência aqui. Né? Seja, sei lá, estou com alguma coisa nessa, estou acima do peso. O que está acontecendo, gente? O teu corpo está sendo capaz de resolver aquilo sozinho? Essa é a primeira pergunta. E a resposta é não. Independente se você fez isso, fez aquilo, tomou todos os remédios, fez cirurgia, não interessa o que foi feito. Interessa o que é. E se você permanece com sintomas crônicos, sinais crônicos, é fato que o seu organismo não tem energia para se autocurar. Simples assim. Volta para a questão energética. O seu corpo só precisa que você eleve o nível, a carga dessa bateria, e aí ele vai se autocurar sozinho. E aí os sinais, os sintomas vão embora sozinhos. Se eu direcionar a causa, que é energética, a consequência, por consequência, vai ser eliminada. Então, os sintomas, sejam dores, sejam eles quais forem, são como se fossem a luzinha que acende no painel do carro. Quando uma luzinha acende, você não sabe identificar por que é aquilo, você sabe que alguma coisa, algum pane está acontecendo ali. Então, o Davi aqui tem a luzinha da dor, né, ligada. Nesse caso, a luzinha dele está ligada direto ali. E aí, o que ele faz? Vai lá e quebra a luzinha? Resolve? Resolve. Ué. Quebrei a luzinha igual um médico faria. Arranca. Faz uma cirurgia, arranca a luzinha de lá que ela está enchendo o saco, essa luzinha todo dia ligada. Essa é uma opção. Você pode desligar o fusível também. A luzinha nunca mais vai acender. Né? Então, tem algumas opções. Agora, para resolver o que a luzinha está mostrando ali, não adianta só você trocar a luzinha ou desligar o carro, desligar a bateria, não. Você tem que identificar a causa raiz daquilo. Isso parece ser tão óbvio, mas ninguém para e pensa nisso. Porque vai lá e acredita cegamente no médico que vai querer arrancar a luzinha, em vez de cuidar da causa. Então, é isso que precisa começar, esses bate-papos, essas nossas conversas, vocês vão começar a elevar a consciência de vocês sobre tudo que interfere na sua saúde e entender que não existe a possibilidade do corpo humano ter uma coisa isolada. Ah, não, Vanessa, eu só tenho problema de queda de cabelo. Só. Não tem mais nada. Sou perfeita. Difícil. Nunca vi. Não conheci. Né? Hoje eu posso dizer, em 30 anos, já vi milhares de pacientes. Jamais eu vi alguém que tem uma coisa única como é falado nessa medicina convencional. Não, você está perfeito, você só tem isso. Então, não se permita enganar.
Vamos aqui elevar o nível de consciência e entender que a causa raiz vem sempre do mesmo nível, que é energético. Enquanto você estiver direcionando a sua saúde de um nível superficial, você jamais estará desenvolvendo, criando saúde, você vai estar, sim, administrando doença. Isso tem que ficar muito claro para vocês. A única maneira de eu criar saúde é eu equilibrando os meus 4 pilares, equilibrando a minha energia e tudo que influencia na minha bateria, no meu corpo, de uma maneira na raiz, né, na base. E aí, os sinais, as luzinhas, o painel vão se apagando por consequência de tudo estar funcionando direito. É isso. Exato. O objetivo do Projeto Energia Crônica, o Projeto Energia Crônica foi criado não para administrar doença, mas para criar saúde, porque você criando saúde, as doenças desaparecem. Como a Vada estava falando, o nosso organismo tem essa habilidade nata, já veio de fábrica para sempre estar se autocurando. Quando você pega lá um resfriado, se você não fazer nada, você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai conseguir sair desse resfriado. Mesma coisa, se você tiver uma energia mínima, né? Uma energia mínima, um resfriado. Tem gente que morre com um resfriado. Por quê? Porque a bateria está tão fraca que acaba aquilo ali sendo, né, um motivo de morte. Mesma coisa na nossa pandemia, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente não pode ficar falando sobre isso nas redes sociais, mas o nível de morte é parecido com uma gripe, se a gente for pegar os dados. Mas as pessoas estão com a saúde tão baixa que mesmo aquilo ali acaba levando à morte. Mas, por exemplo, o seu sistema digestivo, a sua parede intestinal se regenera a cada 4 dias. Essa parede se regenera. Totalmente. Os seus ossos se regeneram em tantos anos. O seu fígado. Você sabia que em 7 anos, daqui a 7 anos, você já não é mais a mesma pessoa? Você é completamente uma nova pessoa. Todas as suas células foram regeneradas. É por isso, eu estava até falando com uma cliente hoje, né, de manhã, com uma cliente privada sobre isso, justamente que você estando vivo, e você que está escutando a gente, nos vendo nesse momento, você está vivo. Você não está morto. Você estando vivo, é possível. Tudo é possível, porque você ainda tem essa capacidade de gerar energia. 1 milhão de células por segundo. Você consegue ainda se regenerar, porque você está vivo. Então, daqui a 7 anos, você já vai ser uma pessoa diferente. Então, qual a matéria-prima que você vai fazer essa nova pessoa? Qual os pensamentos, as emoções que essa pessoa vai ter? Que você vai dar de matéria-prima? Qual a nutrição, obviamente, a hidratação, o ambiente que essa pessoa vai estar se recriando? É aí que entra os 4 pilares. Mas a capacidade está aí. A capacidade, com certeza, está aí. Você tem a capacidade, seja lá você com 20 anos de idade, a gente tem clientes com 23 anos de idade nesse momento dentro da mentoria, ou seja lá você esteja 70, 80 anos, 100 anos, não interessa. Você estando vivo, é possível sim melhorar e muitas vezes reverter os problemas de saúde. Quem tem dúvida, deixa aqui pra gente. A gente vai fazer outros episódios como este de responder perguntas. Vocês sabem que aqui dentro do projeto a gente não gosta de responder nada superficialmente, então uma pergunta a gente leva aqui 15, 20 minutos para responder cada uma das perguntas, porque realmente é assim que a gente trabalha realmente com profundidade e não com, né, com um videozinho de 2 minutinhos no Instagram, com dicasinhas de, né, que não vale nada, que não vai te levar a lugar nenhum. Aqui dentro do projeto, a pegada é outra, a filosofia é outra, a gente está aqui para resolver, a gente está aqui para quem realmente tem interesse em transformação, não para quem está em busca de dicasinha de arroz é bom ou ruim, suco vermelho, suco verde, devo tomar ou não devo tomar, essas coisas que não resolvem absolutamente nada, pessoal, tá bom? Então deixa aqui seus comentários, a gente vai anotar as suas dúvidas e vamos fazer outros episódios assim como esse, que eu acho que é super válido, espero que vocês tenham curtido. Curtiram ou não, deixa aqui um comentário, pessoal, é válido, gostaram desse formato, vale a pena, não vale, qual tipo de informação que vocês gostariam, qual tipo de formato que vocês querem ver dentro aqui do projeto Energia Crônica, fala pra gente que a gente está sempre criando de acordo com o que vocês estão pedindo, então a gente está sempre escutando vocês, deixa aqui nos seus comentários as suas dicas e seus feedback aqui para o nosso projeto. Pois é isso aí, pessoal. A gente tem aqui o nosso grupo do Facebook, né? Esses bate-papos que a gente tem aqui e tudo isso que a gente divide com vocês, a gente só consegue fazer isso para quem
participa do nosso grupo, é um grupo fechado, então quem faz parte do grupo, compartilha aí para mim, amor, quem faz parte do grupo tem essa possibilidade de ter esse contato direto com a gente para vir tirar suas dúvidas, para vir conversar, né? O que a gente precisa. Gente, hoje, aqui agora, né? A gente está falando com vocês, já existe solução para você poder criar saúde e se livrar. Seja lá qual for o sintoma que você tem, isso é só um sinal que a sua bateria está fraca. Você está, sim, devendo milhões na conta energética. Só que todo mundo que está aqui, escutando a gente, tem sim a capacidade de sair de dever milhões e criar, investir em você, para que você se torne um milionário energético. Essa é a realidade. Essa é a nova moeda do século XXI. Energia. E a gente está aqui, o nosso trabalho é capaz de te levar a essa abundância energética. Se você direcionar os seus 4 pilares, se você se der valor acima de qualquer coisa, se você estiver disposto a trabalhar você para chegar aonde você quiser. Tudo isso é possível, né? Mas quem está aqui, a gente pede que você tome ação. Saber que é possível não vai te levar para lugar nenhum. Você precisa, como a gente ensinou aqui, de ação, fazer o mínimo que seja a cada dia e ir, né, crescendo isso. Quem está aqui no grupo do Facebook escutando a gente, quem está escutando o podcast e não faz parte do grupo do Facebook, faça. A Tribo do PEC é hoje e vai ser no futuro o maior canal de criação de saúde da nossa língua portuguesa, já é, né? Os outros canais administram doença, a gente é único e a gente está crescendo, graças a Deus, essa realidade hoje é uma realidade, os nossos resultados que a gente tem com clientes são científicos, existem provas de exames de antes e depois, então quem fala que câncer não é curável, a gente tem prova que é, quem fala que isso não dá, a gente tem prova que é, a gente precisa de vocês agindo, convidando as pessoas para saber dessa boa nova, saber que é possível sim, né? Tudo começa com vocês. Convidem as pessoas aqui para fazer parte da nossa tribo do Facebook. Você pode compartilhar, convidar quem você quiser para ter esse conhecimento que a gente compartilha com vocês aqui. É isso aí também. Se você ainda não fez o download, a gente tem um guia gratuito no nosso site, guia exatamente desses 4 pilares que a gente vem falando. Então, muitas pessoas falam, mas o que são esses 4 pilares, pessoal? Confere o guia, são 30 páginas, você vai entender exatamente quais são os 4 pilares e o que cada um engloba, tá? Se você ainda não fez o download desse guia, vai lá no nosso site www.projetoenergiacronica.com e você vai ter acesso a esse guia totalmente gratuito, falando sobre os 4 pilares. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Qualquer dúvida, deixa pra gente aqui nos comentários. Segue a gente no Instagram. Quem aqui não segue no Instagram? Se você não segue a gente no Instagram, segue lá que a gente também mostra um pouquinho da nossa estilo de vida, né? A gente não dá nenhuma dica milagrosa lá, mas a gente compartilha algumas dicas rápidas e mostra um pouquinho sobre o nosso estilo de vida e tudo mais dentro do nosso Instagram, que é Projeto Energia Crônica, o nosso Insta. Vá, algum recado final? Fala sobre o motorhome. Motorhome do quê? A gente vai começar uma jornada, né? Estamos analisando a possibilidade de sair pelos Estados Unidos espalhando o vírus da saúde. Esse é um vírus que só o PEC é capaz de espalhar. Hoje em dia, então, vamos embora. Essa é a nossa missão, né? Se Deus quiser, a gente está criando maneiras de espalhar o vírus da saúde por onde a gente estiver. Esse é um sonho e, quem sabe, a gente vai começar a realizar isso logo menos. A gente está programando aí. É isso aí, novidades virão, meus queridos. Quem curtiu, deixa um like. Quem curtiu, deixa um comentário. Fala aqui pra gente se você gostou desse episódio, por favor, pra gente saber. Deixe suas dúvidas, como sempre, como eu já mencionei várias vezes, e às vezes as pessoas não deixam. Então deixa aqui, pessoal, as dúvidas. Eu sei que vocês têm dúvida. Fala aqui pra gente. Pode parecer besteira, mas não é. Qualquer dúvida é válida. Qualquer coisa a gente aprende. Então, quanto mais vocês se engajarem, mais vocês aprendem e assim, mais vocês vão ter resultados. É isso aí, o que a gente mais vê hoje em dia são coisas que são espalhadas como saudáveis e que as pessoas seguem, né, cegamente aquilo e não conseguem perceber por que elas permanecem doentes. Não, porque eu faço só saudável, minha alimentação é saudável. Quando a gente começa a avaliar, meu Deus do céu, não tem nada de saudável ali, né? O buraco é mais embaixo e é isso que a gente precisa transmitir para vocês. Vamos que vamos.
Tamo junto, estamos aqui para vocês. Manda essas dúvidas, entrem em contato com a gente. Tomem ação, se priorizando na vida de vocês. Essa é a pílula mágica. Se existir hoje, uma pílula mágica que quem está aqui possa tomar, é tomar a atitude de cuidar de você. Essa é a ação principal da sua vida. Para de dar desculpa de marido, de trabalho, de filho. Para de inventar desculpas. Arruma um motivo para cuidar de você. A hora que você fizer isso, o resto, a gente te ajuda. A gente chega onde você quiser. Meus queridos, a gente se fala na próxima semana. Fica com Deus. Um grande beijo e lembre-se sempre, ação, ação, ação. Para que você aí mesmo, do outro lado da telinha, que está escutando, que está nos vendo nesse momento, você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Grande beijo. Tchau, tchau. Gratidão, galera.